Outra coisa que é bem importante em física, e é um dos padrões que a gente vai ter que setar aqui no começo, é que em alguns problemas a gente vai precisar usar um sistema de coordenadas. Geralmente o sistema que a gente usa é o sistema cartesiano. Geralmente ele é chamado de retangular. Como esse sistema, a gente tem um eixo y, que geralmente é o vertical. Se não for, o exercício ou o que quer que você queira fazer vai ter que dizer o contrário. Geralmente o horizontal é o x, e se você tiver um terceiro eixo, ele vai ser perpendicular a esses dois e vai ser um eixo z. Para você denotar um ponto nesse sistema, você vai precisar de duas coordenadas. Você vai precisar de uma coordenada x e uma coordenada y. Aqui eu tenho um ponto x qualquer. Ele está a uma distância x da origem. Eu tenho esse mesmo ponto que ele está a uma distância y da origem se eu usar como referência esse eixo aqui. Que ponto é esse? Bom, ele é o ponto x, y. Aqui um exemplo mais concreto, eu tenho o ponto 2, 1, ele está a uma distância 2 em relação ao eixo x da origem, e ele está a uma distância 1 do eixo y da origem, ponto 2, 1. Às vezes a gente também pode precisar usar o sistema polar. Nesse sistema a gente também precisa de duas coordenadas para denotar um ponto, só que ao invés de usar a distância que ele está no eixo x e a distância que ele está no eixo y, a gente usa a distância total que ele está à origem, então ele está a uma distância r da origem nesse caso, e a gente usa esse ângulo que a nossa reta, que denota a distância aqui, faz com o eixo x positivo. E a gente consegue o mesmo ponto xy denotar em função de r e θ. Para passar do sistema cartesiano para o sistema polar e vice-versa, a gente tem algumas relações. Isso aqui é trigonometria, então vamos olhar. Se eu olhar isso aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Essa hipotenusa aqui é r, esse cateto oposto ao θ é y e o cateto adjacente ao θ é x. A gente sabe que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então seno cateto oposto e hipotenusa, seno de θ é igual a y sobre r. Y vai ser igual a r seno θ, quando a gente estiver passando de um sistema para o outro. A mesma coisa, cosseno de θ, a gente sabe que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é x, a hipotenusa continua sendo r, então, rearranjando isso aqui, a gente tem x igual a r cosseno θ. A gente também consegue achar uma formulinha para o θ. A gente sabe que a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, tangente de θ vai ser y sobre x. Se eu tacar aqui a função inversa da tangente, a arcotangente, eu vou meio que cortar essa tangente aqui. Eu vou ter θ igual a arcotangente de y sobre x. E aqui fazendo Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual ao soma do quadrado dos catetos. Aí eu só passei essa raiz aqui para o lado, porque essa distância não vai poder ser negativa. Então, r é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Outra coisa que a gente usa bastante em física é o sistema, a noção de vetores e escalares. O que é um escalar? Bom, um escalar é um número normal. Por exemplo, eu tenho um saco de arroz de 5 kg. 5 kg é um escalar. Por quê? Porque eu consigo denotar aquela grandeza apenas com um valor. Eu não preciso falar. Eu tenho 5 kg para a direita, eu tenho 5 kg para baixo, eu tenho, 5 kg na diagonal esquerda. Um escalar é isso, é uma grandeza que você consegue denotar com apenas um número, apenas com o tamanho dele, digamos assim. Já grandezas vetoriais são diferentes. Grandezas vetoriais, para você caracterizar ela completamente, você precisa de um módulo, que é o tamanho. Esse módulo ele pode ser chamado de norma também, às vezes, ou tamanho ou intensidade. Eu preciso de uma direção e eu preciso de um sentido. Algumas grandezas vetoriais são a força, a velocidade e o deslocamento. Por exemplo, eu tenho uma força, eu tenho uma força de 5 newtons, que é a unidade de força. Para onde essa força está apontando? Ela está horizontal, mas ela está horizontal para a direita ou para a esquerda? Velocidade vertical para cima ou para baixo? Deslocamento para a esquerda ou para a direita? Enfim, você precisa caracterizar isso, não um vetor.
Já grandezas escalares, como massa, volume e área, você só dá um valor. Eu tenho área, 5 metros quadrados. Volume, eu tenho 10 litros. E massa, sei lá, 30 quilos. E pronto, você já denotou completamente aquilo lá. Aqui eu tenho um vetor de deslocamento. Isso aqui era para ser uma setinha, ficou bem feio. Geralmente a gente denota vetores com essa setinha aqui em cima. E eu tenho um ponto A inicial e um ponto B. A minha partícula, ou sei lá o que estava andando aqui, ele deu uma volta, fez uma trajetória muito louca aqui, mas ele acabou indo do A até o B. O deslocamento dele é a posição final e só leva em conta a posição final e a posição inicial. Porque o que eu me desloquei só leva em conta a diferença da distância final entre a inicial. Não importa a trajetória. Então, o módulo do deslocamento, ou seja, o tamanho dessa setinha aqui, ele vai ser a menor distância entre A e B. A menor distância entre dois pontos é uma reta. A distância ela é um escalar, ela é um número normal. Daqui até aqui tem 5 metros. Ok. A distância percorrida ela pode ser bem diferente do deslocamento. Como a gente pode ver aqui, a distância que a partícula percorreu fazendo todas essas voltas, com certeza vai ser maior que esse deslocamento aqui, que é uma linha reta que leva de A até B. Aqui a gente vai ver num gráficozinho, eu tenho uma partícula que estava no ponto XY, ela vai para o ponto XF, e esse deslocamento dela do ponto XY até o XF a gente denota por ΔX. Delta é esse triângulozinho aqui. Mas o que é ΔX? ΔX é a distância final dela menos... Aliás, a posição final dela menos a posição inicial. Não importa se ela deu 15 voltas aqui por cima e 3 por baixo e chegou no F. Se ela saiu do I e foi para o F, o deslocamento dela é XF menos XY. A gente tem algumas propriedades para os vetores. Para um vetor ser igual ao outro, ele tem que ter o módulo, a direção e o sentido iguais. Aqui eu tenho vários vetores que estão em posições diferentes, mas o módulo, a direção e o sentido deles, ou seja, esse meio diagonal para cima aqui, são iguais. E o tamanho também é igual. Mesmo eles não estando no mesmo local, por exemplo, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui à direita, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais acima. Eles são iguais porque o módulo, a direção e o sentido deles são iguais. Quando for somar vetores, se você somar o vetor A com o vetor B e somar o vetor B com o vetor A, é a mesma coisa. E era algo de se esperar, né? Seria meio estranho se isso não acontecesse. Mas tá, como é que eu de fato somo vetores? Vamos dizer que esse vetor aqui, ele é o resultante da soma entre o A e B, eu vou chamar ele de C, e ele é o vetor A mais B. Eu tenho meu vetor A aqui, eu tenho meu vetor B, eles não necessariamente precisam estar no mesmo lugar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o começo de um, eu pego um, coloco ele num lugar interessante para mim, eu pego o próximo vetor que eu vou somar, eu coloco o começo dele na flechinha do meu outro vetor, e agora eu tenho essa construção geométrica aqui. Agora o meu vetor resultante vai ser o quê? Ele vai ser um vetor que sai do começo de A e vai até o fim do B. O meu vetor resultante C. Isso aqui é a nossa definição de soma de vetores geométrica. Também tem outro jeito da gente fazer isso aqui. Eu tenho esse vetor A e o vetor B novamente. E agora eu posso fazer outra coisa. Ao invés de eu traçar direto esse vetor C resultante aqui, eu posso traçar um vetor paralelo ao B, que é exatamente o mesmo vetor, porque ele tem o mesmo módulo, direção e sentido que B. Só que agora, ao invés de sair do fim do A, ele vai sair do começo do A. E agora eu vou fazer a mesma coisa agora com o vetor A. Eu vou colocar um vetor igual a ele, paralelo, aqui em cima, que ele vai do fim do meu B, que eu acabei de colocar, até o fim do meu B, que já estava no começo. A diagonal desse paralelogramo vai ser o meu vetor resultante. Outra coisa também interessante da soma de vetores é que se eu somar, por exemplo, o vetor A mais o vetor B mais o vetor C, se eu somar primeiro A com a soma de B e C, e se eu somar
A e B com o C, o resultado vai ser exatamente igual. É uma soma comutativa. Bom, e se eu precisar somar vários vetores, o que eu faço? É bem simples. Digamos que eu tenha um vetor A, um vetor B, um vetor C e um vetor D. Eu vou transferir eles para um lugar que seja interessante para eu fazer a soma. E o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma estratégia que eu tinha para somar dois vetores, colocar um vetor no fim do outro e assim por diante. Aqui o nosso primeiro vetor é o A, coloquei ele aqui em algum lugar. É o mesmo vetor que estava aqui, eu só troquei ele de lugar. Agora a gente pega o nosso vetor B, coloca o começo dele no fim do vetor A. Mesma coisa com o vetor C, a gente pega ele e coloca no fim do vetor B. E com o nosso vetor D, mesma coisa, a gente coloca ele no fim do vetor C. O nosso vetor resultante, que vai ser a soma de todos esses vetores, vai ser esse vetor R, que ele vai ser o vetor que vai fechar essa figura geométrica aqui que a gente fez. Se você for pensar como se esses vetores fossem deslocamento, por exemplo. Bom, eu andei um pouquinho para o lado, subi um pouco, subi, fui um pouquinho para a esquerda, fui um pouquinho para a esquerda. O vetor resultante, ele vai do primeiro vetor, de onde eu comecei no caso, até o lugar que eu terminei, então é algo bem intuitivo. Isso não é muito interessante, fazer essas somas geométricas de vários vetores. Não é algo muito fácil, já deu uma figura muito estranha aqui para calcular isso aqui. Seria complicado. Provavelmente seria mais interessante da gente calcular a soma do vetor A com B, aí depois esse vetor novo resultante a gente somasse com C, esse vetor resultante a gente somasse com D, e aí a gente teria o resultado final. Ok, depois a gente vai ver um método bem mais fácil de somar vários vetores, que é a soma por componentes. Aqui é um exemplo de uma soma numérica de vetores, e a gente vai ter que usar a regra da lei do cosseno para resolver isso aqui. Então vamos ver, eu tenho esse vetor x e esse vetor y, eu sei o tamanho de cada um deles e eu sei o ângulo que um faz com o outro, esse ângulo aqui de 120 graus. Eu sei que o vetor x ele mede 20 e o vetor y mede 12 unidades, ou sei lá o que o exercício pedir. E pela nossa regra geométrica a gente sabe que o vetor R é isso aqui. Isso fez um triângulo e pela regra dos cossenos a gente tem que o lado oposto a esse ângulo aqui, no nosso caso o R, a gente consegue aplicar essa relação. R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, é basicamente Pitágoras, só que vem esse termo aqui para ajustar o valor, já que esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo. Então a gente tem r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes x vezes y vezes o cosseno desse ângulo aqui. Cosseno de 120 é menos meio, então a gente vai ter, substituindo os valores, a gente vai ter 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado, menos esse produto aqui, isso vai dar que r ao quadrado é igual a 784. Mesmo sendo um número feio, isso aqui tem uma raiz bonita, r é igual a 28. Então é assim que a gente faz uma soma geométrica de vetores. O que é um negativo de um vetor? O negativo de um vetor é definido com a soma de um vetor com o negativo dele tem que ser igual a zero. Tá, mas isso não ajuda muito. O que é o negativo de um vetor? Se eu tenho um vetor A que aponta aqui para a direita, o menos A ele vai ser o vetor que tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, mas sentido oposto. Então, se eu tenho um vetor A para a direita, o vetor menos A aponta para a esquerda. Se eu tenho um vetor A para cima, menos A aponta para baixo, e assim em diante. Subtração de vetores. É exatamente igual à soma de vetores, só que ao invés de somar um vetor, por exemplo, eu quero fazer A menos B. Eu vou somar A mais o inverso de B. O inverso não, aliás, o negativo. Exatamente igual à soma que já tinha sido estabelecida.
multiplicação de vetores por escalares, ou seja, vetores por números normais. Aqui eu tenho x vezes a, que é um vetor, e isso aqui vai ser um vetor com a mesma direção que o a, mas o módulo vai ser multiplicado por x. Então, eu tenho aqui o meu vetor a, ele tem o tamanho 1, a norma, ou o módulo dele é igual a 1. Agora eu vou multiplicar isso aqui por 5. Bom, 5 vezes a vai ser um vetor que aponta para o mesmo lugar que a, só que 5 vezes maior. E se o número for negativo? Bom, é a mesma coisa, só que eu vou inverter o sentido do vetor. Componentes e vetores unitários. Geralmente o método gráfico, que é aquele lá de fazer o paralelogramozinho ou colocar um vetor no começo do outro e traçar o resultante, ele não é muito recomendado porque às vezes a gente pode precisar de muita precisão e se a gente tiver vetores em 3 dimensões já fica bem complicado de fazer a soma. Então a gente vai estabelecer componentes para facilitar essa soma. Aqui eu tenho o vetor A, esse aqui que vai na diagonal, e ele já está no meu sistema de coordenadas. Aqui, se eu olhar aqui em cima, a altura dele em relação ao eixo y eu vou chamar de AY. E aqui a distância dele ao longo do eixo x eu vou chamar de AX. Se você for olhar bem, AX mais AY, eu coloquei o AY aqui já para facilitar a soma de vetores, AX mais AY é igual a A. Ok, a gente chama AX e AY das projeções de A nos eixos x e y, respectivamente. Vamos olhar isso aqui direito. A gente tem um triângulo retângulo com um ângulo θ. Fazendo a mesma análise que a gente tinha feito anteriormente, cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, então a gente tem que cosseno θ é igual a AX sobre A. Rearranjando isso e isolando A, o AX no caso, a gente vai ter que AX é igual a cosseno θ. Fazendo a mesma coisa para o seno, a gente vai ter que AY é igual a seno θ. Então agora a gente tem as nossas componentes em função do módulo do vetor, que é esse A aqui sem a flechinha, e do cosseno e seno desse ângulo θ, que é o ângulo que o vetor faz com o eixo x positivo. A norma do nosso vetor nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo aqui. Então ela vai ser o quê? Como a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, aliás, a soma do quadrado dos catetos, eu vou passar a raiz aqui e o módulo do nosso vetor vai ser igual à raiz da soma das componentes. Se eu tivesse um vetor de 32 dimensões aqui, eu ia levar as 32 componentes ao quadrado, ia passar a raiz e esse aqui ia ser meu módulo. Aqui a gente tem a tangente de θ, novamente, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aqui eu posso passar arco tangente para descobrir esse ângulo θ que esse vetor faz com o eixo x. Mas e se eu não tiver um eixo retinho igual esse aqui, cujo eixo y é vertical e o eixo x é horizontal? Se a gente tiver um problema, sei lá, um plano inclinado, pode ser que seja útil a gente utilizar um sistema de coordenadas assim. Tá, e aí, tem alguma diferença? Não, na verdade não. A gente ainda tem um vetor B aqui, a componente no eixo y dele é BY, a componente no eixo x é BX, e a análise que a gente já tinha feito vale perfeitamente para esse caso também. Geralmente a gente representa os vetores nos termos de vetores unitários. Tá, o que são vetores unitários, que às vezes também são chamados de versores? A gente tem geralmente 3, né? Se você tiver mais dimensões, o que é meio incomum, você pode colocar mais alguns versores aqui. A gente tem o I chapéu, J chapéu e K chapéu. Eles apontam para as direções x, y e z. X é o I chapéu, Y é o J chapéu e Z é o K chapéu. Eles são vetores unitários. O que vetores unitários te lembra? O módulo de todos eles é igual a 1. Então a gente pode escrever novamente esse mesmo caso que a gente tinha anteriormente em função dos vetores unitários.
Ao invés de colocar um AY vetor, a gente tem AYJ versor, AX e versor. E é exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. A gente tem uma soma de vetores, que é AY vezes J versor, que é AY na direção Y e AX na direção Y. Como que a gente faz soma de vetores com componentes? É muito mais fácil do que fazer geometricamente. Então vamos lá. A gente tem um vetor B, que a gente pode denotar ele em função dos vetores unitários como bx e versor, mais byj versor. E a gente tem um vetor A, que é esse aqui que a gente já tinha estabelecido antes, que ele vai ser ax e versor mais AYJ versor. Você pode ver em alguns lugares também essa notação aqui entre parênteses AX, vírgula, AY. É exatamente a mesma coisa, só está denotado de uma forma diferente. Vamos definir um vetor C, que ele vai ser a soma de A com B. Ao invés de ter que fazer aquela soma geométrica, enfim, a gente consegue fazer essa soma em função dos componentes. Vai ser como? Eu vou somar os componentes em X, ou melhor, os componentes em e versor, de um vetor com o outro. Então vai ser AX mais BX na direção Y versor, mais AY mais BY na direção J versor. Extremamente fácil e bem simples. Pego o que está em X, somo com o outro que está em X na direção Y versor. Pego o que está em Y, somo com o outro que está em Y na direção J versor. Se eu tiver na direção Z, aí vou ter AZ mais BZ na direção K versor. E eu posso denotar aqui o meu vetor C em função dos vetores unitários também, sendo cx e versor mais cyj versor. Isso aqui sendo cx ax mais bx e cy ay mais by. O módulo de C, como a gente já tinha visto antes, vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado dos componentes dele, então raiz de cx quadrado mais cy quadrado. E ele faz um ângulo alfa com o eixo x. Então tá, a gente faz aquela mesma análise que a gente tinha feito antes. Tangente de alfa é igual ao componente em y sobre o componente em x. Alfa é igual ao arco tangente disso aqui sobre isso aqui. E se a gente tiver em 3 dimensões, análogo. Mas o ângulo com o eixo x vai ser cosseno de alfa x. Esse subscrito x aqui é apenas para denotar que esse alfa é o ângulo em relação ao eixo x. Isso aqui vai ser igual a cx sobre o módulo de C. Aí você tá com um arco cosseno aqui, aí vai ficar arco cosseno de cx sobre C igual a alfa x. E se você quiser o ângulo com o eixo y ou com o eixo z, a mesma coisa, só que ao invés de usar cx, você vai usar cy e cz. Vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem um vetor delta R1 e ele tem essas componentes, 15 na direção I versor, mais 30 na direção J versor, mais 12K na direção mais 12 na direção K versor, centímetros. A gente tem o vetor R2 com essas componentes e a gente tem o vetor delta R3 com essas componentes aqui. Vamos dizer que a gente começou na posição 0, 0, 0. Esses 3 aqui são deslocamentos e a gente quer descobrir o deslocamento total. Então tá, o nosso deslocamento total vai ser a soma de todos os deslocamentos. Então a gente tem aqui R vetor, vai ser o nosso deslocamento total. Vai ser delta R1 mais delta R2 mais delta R3. Então tá, como que a gente faz isso aqui? É a soma das componentes. Então, na direção I, a gente vai ter a soma de todos os componentes em I. Então vai ser 15 mais 23 menos 13 na direção I. Na direção J, a gente vai ter a soma de todos os componentes em J, 30 menos 14 mais 15 na direção J. E na direção K, a gente vai ter mais 12K versor menos 5. E nesse caso aqui, o nosso último deslocamento não tem componente em K. Então, o que a gente faz agora? Se não tem deslocamento em K, é 0. Então, 12 menos 15 mais 0, nem precisa colocar aqui. Ok. Somando isso aqui,
a gente vai ter 25i mais 31j mais 7k centímetros. Como a gente começou no 000, isso aqui significa que eu fui 25 na direção x, que eu fui 31 na direção y e que eu fui 7 na direção z. Tá, e se eu quiser saber o módulo do nosso deslocamento? Beleza. O módulo do deslocamento, o módulo de um vetor, é igual à raiz quadrada da soma do quadrado dos seus componentes. Então, a gente tem o rx ao quadrado, que vai ser 25 ao quadrado, mais ry ao quadrado, que vai ser 31 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, e aí a gente passa a raiz nisso aqui. Isso aqui vai dar mais ou menos 40,43 centímetros. Agora, para o último exemplo, um pouquinho mais elaborado. Uma pessoa caminha 25 km a sudeste. Ela arma uma tenda e passa a noite. No próximo dia ela caminha mais 40 km em uma direção 60 graus do norte para o leste. Aqui eu denotei A vetor como o deslocamento no primeiro dia e B vetor como o deslocamento no segundo dia. Primeiro vamos ver o deslocamento no primeiro dia. No primeiro dia, ele fala que a pessoa foi 25 km a sudeste. Sudeste está aqui, exatamente no meio entre sul e leste. Se eu tenho entre sul e leste 90 graus, então ele foi 45 graus nessa direção. Ok, ele foi 45 graus na direção sudeste. Vamos ver então. A gente sabe que, vamos montar aqui um triângulo retângulo. A gente tem esse triângulo retângulo, como a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180, a gente tem 90, a gente sabe que um ângulo é 45, obrigatoriamente o outro vai ser 45 também. Então beleza, a gente monta esse triângulo. Aqui seria a y e aqui seria a x. Eu transportei esse triângulo para cá. A hipotenusa dele é A. O cateto oposto a esse ângulo aqui de 45 é a y e o cateto adjacente é a x. Vamos descobrir as componentes desse deslocamento aqui. Bom, a y é o cateto oposto a isso aqui, então a gente vai usar o seno. Então vai ser A vezes seno. Note aqui que é menos 45. Por que 45? Geralmente a gente denota o ângulo como esse ângulo aqui, em relação ao eixo x positivo. Se esse ângulo aqui está 45 para baixo, ele é menos 45. Então a y é igual a seno de menos 45. E a x vai ser a cosseno de menos 45, porque ele é o cateto adjacente. Bom, como o seno e cosseno de 45 graus são iguais, a gente vai ter que, em módulo, esses números aqui são iguais. Só que o seno de menos 45 é menos 17,7. Que faz sentido, né? Porque eu fui aqui para baixo, e no nosso referencial, para baixo é negativo. Ok, a gente descobriu os componentes no deslocamento do primeiro dia. Vamos descobrir o deslocamento no segundo dia. Ele fala que ela caminhou 40 km numa direção 60 graus do norte para o leste. Bom, vamos tentar interpretar o que isso aqui fala. No primeiro dia eu parei aqui. Então, 60 graus do norte para o leste seria isso aqui, 60 graus em relação a essa reta imaginária aqui que eu tracei. Isso aqui, se eu transportasse isso para cima, seria 60 graus acima do eixo x positivo. Então, esse 60 graus é positivo. Eu posso passar esse triângulo aqui para baixo. A hipotenusa dele é B. O cateto adjacente é BX e o cateto oposto é BY. Eu tenho que esse ângulo aqui de baixo é 60. Como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, esse aqui é 30 graus. A gente vai fazer a mesma análise que a gente fez em cima. BY é igual a B vezes seno do ângulo, e BX vai ser igual a B vezes cosseno do ângulo. Agora, o BY vai dar 20 km e o BX vai dar 34,6 km. Pronto, descobrimos o deslocamento de cada dia com as componentes. Mas e se eu quiser descobrir o deslocamento total?
Tá, vai ser o A mais o B, o deslocamento que eu fiz em um dia mais o deslocamento que eu fiz no outro. Isso aqui vai ser um R, que eu defini, vai ser A mais B. Como que a gente soma vetores, a gente soma os componentes um a um. Então, R vetor é igual a AX mais BX na direção I, mais AY mais BY na direção J, não tem direção Z, então a gente só ignora. A gente soma AX com BX e AY com BY. E a gente vai ter aqui 37,7 na direção I, mais 17 na direção J. E se a gente tirar o módulo disso aqui, que é a raiz quadrada disso aqui ao quadrado mais esse aqui ao quadrado, a gente vai obter que o deslocamento total foi de 41,35 km. E é isso. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. E obrigado para quem assistiu.